Amados irmãos, o verso 29, no finalzinho dele, o João fala que aquele que é nascido de Deus, ele pratica a justiça. Deus é justo, naturalmente, quem nasceu de Deus também pratica a justiça. E nós temos aprendido aqui, ao longo do tempo, que a conversão ou o novo nascimento é uma obra de Deus. E a Bíblia nos dá bastante informações sobre isso. Por exemplo, quando nós olhamos para João, o Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 1, no verso 13, ele vai dizer assim sobre o novo nascimento. Ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, veja que João fala aqui de um nascimento natural, ou seja, nós nascemos dos nossos pais, um homem e uma mulher. Então, há aqui um nascimento natural, sanguíneo, mas há um nascimento aqui que é um nascimento sobrenatural. E aí, então, João diz que essa conversão espiritual é uma obra de Deus e algo sobrenatural. E ele diz que esses que nasceram, eles nasceram segundo a vontade de Deus. Isso quer dizer que nós não podemos impor conversão em ninguém. Não é uma escolha do pai e da mãe. Embora eu creio que todo pai e toda mãe, ele vai orar para que os filhos sejam convertidos. Mas é importante entender que nós não impomos sobre os nossos filhos uma conversão, porque, segundo o que João nos ensina, ela é uma obra de Deus. Então ele diz, nasceram segundo a vontade de Deus. Deus quis isso. Deus desejou isso. Deus planejou isso e ele então efetuou isso no coração dos seus eleitos. Também aqui em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, João continua falando do novo nascimento, e agora há uma discussão aqui com um homem religioso, que no caso é Nicodemos, e João então, ou melhor, Jesus fala para ele o que é o novo nascimento. No versículo 3, ele diz assim, do capítulo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A expressão nascer de novo ou nascido de Deus é a mesma. É uma frase aqui sinônima. E ele está falando então de um nascimento que é um nascimento extraordinário. Não é uma obra humana, mas uma obra de Deus. E aí Nicodemos faz a pergunta no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então veja que ele está entendendo aqui, ou o que o texto nos demonstra, que ele está ainda entendendo como um nascimento natural. Mas Jesus está falando de algo sobrenatural. E aí Jesus então responde no verso de número 5. Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que ele diz que precisa nascer do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, conforme João está falando na sua carta, é um nascimento que é obra do Espírito Santo e não uma obra humana. Eu vou repetir para os irmãos, vocês são crentes não por vontade própria, vocês são crentes por vontade de Deus. E Deus mudou o coração de vocês e habilitou vocês a crerem nele, a confiar em Cristo e a confiar na obra de Cristo. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Mas nós encontramos mais informações sobre isso na carta, por exemplo, de Tiago. Na carta de Tiago, Tiago também fala algo sobre isso. Lá no capítulo 1 da carta, no verso 18, ele diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então veja que é uma referência a Deus, e Tiago diz que quem nos gerou foi Deus. E Deus promoveu essa geração, essa conversão em nós, ele diz por meio da palavra da verdade. A palavra da verdade aqui, evangelho, é a mesma coisa. Então, esses que estão ouvindo Tiago, ou que recebem a carta de Tiago, e na sua maioria eram judeus, Tiago está dizendo, olha, vocês foram gerados por Deus. E gerados por Deus por meio da palavra de Deus. Então, é Deus quem gerou a esses. E também nós temos algo na primeira carta, ou na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 também.
no versículo de número 4, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, nós encontramos o seguinte: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Observe, então, os irmãos, que Pedro diz, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Ele diz, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Pedro não está dizendo que nós seremos divinos. Pedro está falando aqui da santidade de Deus. E acredito que Pedro está dizendo o seguinte, que o crente, uma vez que ele é convertido, e por meio das promessas de Deus, esse crente vai sendo assimilado à natureza divina, ou seja, ou à santidade de Deus, ou seja, ele se torna santo. É isso que nós temos lá em Levíticos, capítulo de número 19, né? Ele vai dizer, 29, eu creio que é isso, verso 1, ele diz que, sede santos porque eu sou santo. Então, no ato da conversão, da regeneração, Deus produz no crente essa disposição santa de imitá-lo e de ser seguidor dele. Então, quando João aqui usa, no verso de número 29, ele diz que sabeis que ele é justo, ele diz, reconhecem também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, a ideia de praticar a justiça, então aqueles que são nascidos de Deus, que foram transformados por Deus, eles são observadores da palavra de Deus e pela fé eles põem em prática a palavra de Deus. Conforme Pedro diz, tem as promessas, eles então estudam as promessas, têm conhecimento das promessas, e a santidade de Deus, ela começa então a se manifestar em nós, ou seja, vamos sendo purificados, santificados, conforme Deus. E é isso que João então está nos ensinando também.